Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil, outra aula de processo civil aqui na pós-graduação em advocacia civil. E eu preciso começar essa aula de hoje agradecendo a vocês por todas as mensagens que eu venho recebendo nas minhas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Periscope, até no meu canal do YouTube, onde eu posto alguns vídeos lá de vez em quando, vocês mandam sempre mensagens dizendo: estou adorando a sua pós, está me ajudando muito na advocacia civil. Então, muito obrigado mesmo por todas essas mensagens de carinho. Eu sou realmente muito grato. Ok? Bom, vocês já viram que o tema da aula de hoje envolve o juiz, o Poder Judiciário. O nome desse bloco, inclusive, vocês acabaram de ver, o juiz e o Poder Judiciário. Essa aula toda, contando todos os seus blocos, ela vai falar sobre a figura do juiz. Então, nesse primeiro bloco, a gente vai mostrar o juiz e onde ele está inserido dentro do Poder Judiciário. A gente vai ver alguns conceitos que costumam ser confundidos, como juiz e juízo, instância e grau de jurisdição. Vai ver quais são as instâncias pelas quais passam cada uma das chamadas justiças brasileiras. É um nome meio inadequado, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E tudo isso nesse primeiro bloco em que o juiz é inserido dentro do Poder Judiciário. Nos blocos seguintes, a gente fala sobre os poderes do juiz, o que pode e deve fazer o juiz dentro do processo. Depois a gente fala sobre as obrigações que o juiz tem que cumprir dentro do processo, na qualidade de magistrado, na qualidade de condutor daquele processo. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. Nós vamos ver como nos comportar quando o juiz pratica algum ato dentro do processo. A gente sabe, genericamente, que quando o juiz produz um ato processual, quando o juiz profere uma decisão, a gente sabe que tem que recorrer daquela decisão. Mas qual é o caminho que eu tenho que percorrer entre o juiz ter a ideia de proferir uma decisão até efetivamente proferir essa decisão? Quais são os parâmetros que devem pautar a conduta do juiz dentro do processo? Tudo isso é muito importante para que o advogado também saiba como se comportar. Saber, e claro, nós já vimos aqui em várias aulas, o comportamento do advogado em vários temas. E nessa aula de hoje, a gente vai ver o comportamento do juiz. E aí você pensa, essa pós é em advocacia civil, eu quero saber como o advogado deve agir. É verdade, mas não se esqueçam que o advogado tem que saber como agir. Mas quando outro sujeito do processo, seja outro advogado, seja o juiz, seja o MP, seja um auxiliar da justiça, quando outra pessoa que não você age no processo, você precisa saber como reagir. A reação significa resposta à ação de alguém no processo. Quando alguém age, você precisa saber como responder a essa ação. Quando o juiz age no processo, é indispensável que o advogado saiba exatamente o que fazer. Porque, às vezes, a decisão do juiz não é favorável ao nosso cliente e nós precisamos impugnar aquela decisão. Então, essa aula inteira de hoje, esse bloco e os blocos que se seguem, serão sobre essa figura muito importante do processo, esse sujeito muito importante do processo, que é o juiz. Tudo bem? Vamos lá no quadro. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou mostrar onde o juiz está inserido dentro do Poder Judiciário. E aí, lá na Constituição da República, a gente vê que a chamada justiça, e eu vou chamar justiça porque é o termo que a própria Constituição usa, mas na verdade ela quer dizer o Poder Judiciário. O Poder Judiciário exerce jurisdição nas seguintes esferas. A Constituição resolveu chamar isso de justiça, tá? Então, conforme a Constituição da República, a justiça pode ser comum e especial. A justiça comum, por sua vez, pode ser estadual e federal. E a justiça especial, deixa eu trocar de cor aqui para não confundir, a justiça especial pode ser do trabalho, militar e eleitoral. Então, na verdade,
se nós estamos vendo que a justiça comum pode ser tanto estadual quanto federal e a especial pode ser o trabalho militar e eleitoral, não faz muito sentido uma pergunta que a gente costuma ouvir por aí. A gente costuma, no Brasil isso é raro, mas na Noruega, por exemplo, isso é muito comum. É comum a gente ouvir a seguinte pergunta: essa ação tem que ser proposta na justiça comum ou na justiça federal? E aí essa pergunta não faz sentido, porque a justiça comum também é federal. A justiça federal também é justiça comum. Na verdade, o que se quis perguntar foi: essa ação deve ser proposta na justiça estadual ou na federal, que ambas são justiças comuns? É porque nós temos o hábito de achar que a justiça comum é só a justiça estadual, varas cíveis, tribunais de justiça e assim por diante. A gente tem o hábito de achar que a justiça federal também, que a justiça federal é uma justiça especial, e não é. Ela é tão comum quanto a justiça estadual. Ok? Vamos na tela cheia lá no quadro, para a gente começar a esmiuçar esse desenho que está aí. Justiça comum, estadual e federal, justiça especial. Na nossa aula de competência, já 200 anos atrás, nós colocamos esse mesmo desenho no quadro e eu fui mostrando para vocês como identificar se a minha ação vai tramitar perante a justiça comum, estadual ou federal, ou se vai tramitar pela justiça estadual, do trabalho militar ou eleitoral. Então, nessa aula de hoje, nós não vamos identificar quando a nossa ação deve tramitar perante uma dessas justiças que estão aí no quadro. Nós não vamos fazer isso, já fizemos numa aula anterior. Nessa aula de hoje, a gente vai só esmiuçar todo esse desenho aqui. Porque dentro de cada uma dessas justiças que estão aí no quadro, nós temos órgãos. Órgãos que compõem cada uma dessas justiças. E aí, já que nós vamos falar quais são os órgãos da justiça estadual, da federal, trabalho, militar, eleitoral, nós vamos ver todos esses órgãos. É claro que a atuação do advogado civil está aqui, ó. O advogado civil atua nessa área, na justiça comum estadual e também na federal. Mas eu vou mostrar os órgãos que compõem cada uma dessas. Os órgãos que compõem cada uma dessas justiças, eu vou mostrar para vocês em todas, trabalho, militar e eleitoral, para o quadro ficar completo, embora a nossa atuação esteja restrita à justiça comum. Ok? Bom, falando então sobre órgãos do Poder Judiciário, eu começo com uma pergunta para vocês. Tem diferença entre juiz e juízo? Sim, claro que tem diferença entre juiz e juízo. Tem essa diferença sim. E aí, o que a gente tem que fazer agora é identificar exatamente qual é essa diferença, porque muitas vezes a gente acha que juiz e juízo são a mesma coisa. Pode voltar comigo. E outras muitas vezes a gente usa a expressão juiz quando quis dizer juízo ou usa a expressão juízo quando quis dizer juiz. Isso acontece o tempo inteiro. E já que nós estamos aqui para aprender a atuação do advogado civil, seja nas coisas grandes, o que eu devo fazer quando acontecer isso no processo, mas também nas coisas pequenas, como o cabeçalho da petição inicial que é endereçada ao juízo e não ao juiz, como se era muito habituado na época do Código Velho. Tratar minúcias como não trocar mais instância por grau de jurisdição e vice-versa, isso a gente vê hoje, e não trocar mais quando era para falar juiz, falar juízo e vice-versa. Juiz e juízo são órgãos do Poder Judiciário. Já começa por aí. Juiz e juízo são coisas diferentes, mas ambos são órgãos do Poder Judiciário. A diferença é que o juiz é a pessoa física. Pensa naquela pessoa física daquele determinado juiz, que você adora ou que você odeia, tanto faz. Pensa no juiz, aquela pessoa física que está sentada lá na cadeira mais alta do meio, presidindo a audiência, aquele é o juiz, é uma pessoa física. Só que o juiz não trabalha sozinho. O juiz não consegue prestar a tutela jurisdicional sozinho.
o juiz precisa se socorrer de outras pessoas que o auxiliam. Então, junto com a pessoa física do juiz, eu tenho a pessoa física dos auxiliares da justiça. Os analistas judiciários, os técnicos judiciários, os oficiais de justiça, os peritos judiciais e assim por diante. Só que essas pessoas todas não podem trabalhar na praça, no meio da rua, em home office. Não pode fazer isso. Elas precisam de um espaço físico para trabalhar. O fórum reúne todos os juízes e todos os auxiliares de todas as varas. E dentro do fórum eu tenho as varas cíveis, as varas de família, as varas de acidentes, as varas de órfãos e assim por diante. O juízo, portanto, é a união do juiz, dos auxiliares da justiça e do espaço físico utilizado por essas pessoas. Então, quando se fala no cartório da vara cível, na sala de audiências e no gabinete do juiz, esses são os espaços físicos que compõem o juízo no qual aquele juiz exerce a sua função. Então, pensa no juiz da primeira vara cível da sua cidade. Ele é o juiz. E a vara cível é o juízo. A vara cível é composta, a vara cível na qualidade de juízo, é composta pelo juiz, pelos auxiliares da justiça, pela sala de audiências, pelo gabinete do juiz e pelo cartório. E se for na federal, pela secretaria. Conseguimos ver a diferença entre juiz e juízo? Ótimo. Vamos lá no quadro Tela Cheia. Vamos fazer agora o seguinte. Entendemos exatamente a diferença entre juiz e juízo. Percebam que existem algumas atribuições que são do juiz, enquanto existem outras atribuições que são do juízo. Por exemplo, impedimento e suspeição são vícios que acometem o juiz. A pessoa física do magistrado, aquele juiz é impedido ou aquele juiz é suspeito. Para ficar bonitinho, vamos completar aqui, né? Impedimentos e suspeições. Já a incompetência do juízo, como o próprio nome está indicando, incompetência do juízo, porque é um vício que atende, que ataca, que vicia, que macula o juízo. E aí querem ver como é muito nítido a gente identificar essa diferença entre juiz e juízo usando esses exemplos de impedimentos, suspeições e incompetência? Na primeira vara cível da sua cidade, tramita uma determinada ação judicial. E aí, lá pelas tantas no processo, alguém argue que o juiz é impedido. Então, primeiro, cuidado. Não aleguem impedimento do juízo, porque juízo não fica impedido. Impedimento é um vício pessoal e, portanto, atinge a pessoa do juiz. O juiz é impedido. Ou, imaginem que alguém no curso do processo alegou a incompetência. E aí é do juízo. Nunca digam incompetência do juiz. Nunca digam juiz incompetente, juiz absolutamente incompetente, juiz relativamente incompetente. Nunca digam isso, porque a incompetência é um vício ligado ao juízo. E agora vem a prova definitiva de que o que eu estou falando é verdade. Se o impedimento é vício só do juiz... Alessandro, posso ficar no cantinho da tela? Se o impedimento é vício só do juiz, o resto do juízo está tranquilo. O juiz, eu sou o juiz, pessoa física, o juiz é impedido. Então, os auxiliares podem desempenhar suas funções naquele processo sem nenhum problema.
Então, se o juiz apenas é impedido, o processo permanece na primeira vara cível e apenas vem um juiz substituto para a primeira vara cível atuar exclusivamente naquele processo. O vício é do juiz, então saca esse juiz, deixa o processo no juízo que está tranquilo e manda outro juiz, um juiz substituto, fazer essa função. Qual é esse juiz substituto? Depende do regimento interno do tribunal em que aconteceu esse impedimento. Tudo bem? Ok. Agora, por outro lado, se eu alegar a incompetência do juízo, o vício está no juízo inteiro. Todo mundo ali, o juízo todo, o juiz, os auxiliares, o espaço físico, tudo aquilo está errado, porque o processo deveria ser julgado por outro juízo. O que significa ser julgado por outro juiz, com juízo de outra competência, num outro lugar. O processo não deveria estar naquela comarca, deveria estar em outra comarca. Então, quando o vício é de incompetência, consequentemente, o vício é do juízo inteiro. A consequência do reconhecimento dessa incompetência faz com que o processo saia dessa vara e seja encaminhado para outro juízo, um juízo que seja competente. E aí a gente consegue identificar exatamente a diferença, a distinção entre juiz e juízo, com os vícios próprios, com consequências próprias. Não podemos mais nos equivocar e falar de juiz no lugar de juízo ou vice-versa. Não podemos falar de impedimento do juízo, não podemos falar de juiz incompetente, tampouco de juiz competente, porque esses são atributos ligados ao juízo. Entendemos isso? Ok. Por limitação temporal, já estamos aqui estourando o tempo desse bloco, a gente volta daqui a pouco no segundo bloco com esse mesmo tema, o juiz e o poder judiciário. Até já. Agora que a gente já entendeu a diferença entre juiz e juízo, vamos para outra terminologia que também costuma ser confundida, instância e grau de jurisdição. Vamos lá no quadro, tela cheia. Instância e grau de jurisdição. São institutos diferentes? São. Instância é uma coisa e grau de jurisdição é outra coisa bem diferente. Mas aí, tem gente que não consegue ver essa diferença. E é de se respeitar as pessoas que não veem essa diferença. Por exemplo, Humberto Teodoro Júnior diz que não há diferença entre instância e grau de jurisdição. Fred Didier Júnior diz que tem diferença entre instância e grau de jurisdição, mas que não é uma diferença que mereça ser estudada. É uma diferença que não tem relevância jurídica e, portanto, eu não precisaria fazer essa distinção. Mas fora esses dois autores com esses pensamentos peculiares, o resto da doutrina entende que tem diferença entre instância e grau de jurisdição e que é necessário fazer essa distinção. Então, agora eu vou ficar pequenininho aqui no canto da tela para vocês ficarem me vendo e o que eu vou escrever. Instância é a hierarquia do poder judiciário. Instância é a hierarquia do poder judiciário. Se nós estivéssemos nas Forças Armadas, eu chamaria instância de patente. As patentes das Forças Armadas não são a hierarquia dos membros das Forças Armadas? Exatamente. Então, o que as Forças Armadas chamam de patente, no Judiciário nós chamamos de instância. Instância é apenas a hierarquia do Poder Judiciário. Vamos na tela cheia, que eu vou desenhar para vocês as instâncias que compõem o Poder Judiciário. Vamos lá. Dá para a gente fazer assim, ó. Vamos desenhar juntos
assim. Me perdoem que eu não sou o primor de desenhista, tá? Aqui nós vamos colocar todas as instâncias de todas as justiças que nós vimos ainda há pouco. Esse teclado quer aparecer, mas não vai. Sai daí. Então fica. Depois eu tiro você. Pronto. Aqui, nessa coluna da esquerda, eu vou colocar as instâncias. Primeira instância, segunda instância, terceira e quarta instâncias. Ah, Flecha, eu estou habituado a ouvir o nome primeira e segunda instâncias, mas eu não me lembro de já ter ouvido terceira e quarta instâncias. É porque, na verdade, terceira e quarta instâncias não são os nomes mais famosos. Geralmente, terceira e quarta instâncias a gente chama de instância especial, mas nada mais são do que terceira e quarta instâncias. E aqui nessa linha de baixo, na linha mais baixa de todas aí, nós vamos colocar as justiças. Então, justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça militar e justiça eleitoral. E aí agora vamos preencher o nosso quadrinho. Qual é a primeira instância da justiça estadual? São os juízos de direito. Vara civil, vara de família, na esfera criminal, vara empresarial, vara de órfãos e sucessões. Essas varas todas, lá da justiça estadual, são a primeira instância. Segunda instância da justiça estadual, tribunais de justiça. E são 27 no país, um para cada um dos 26 estados e um no Distrito Federal. Terceira instância da justiça estadual, STJ. E quarta instância da justiça estadual, e última também, o Supremo Tribunal Federal. Justiça Federal, primeira instância. Juízos federais. As famosas varas federais e os juizados especiais federais. Segunda instância, tribunais regionais federais. São 5, um para cada região do país. Terceira instância, Superior Tribunal de Justiça. E aí já deu para ver uma coisa. Já deu para ver que o STJ é tanto a terceira instância da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Já deu para ver, portanto, que o STJ é órgão de cúpula da Justiça Comum. Lembra que estadual e federal são justiças comuns? Então, o STJ é órgão de cúpula da Justiça Comum. E aí, lembra desse slide aqui? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Lembra desse slide quando eu disse que a nossa atuação de advogado civil é na Justiça Comum? Portanto, senhores, se o STJ é o órgão de cúpula da Justiça Comum e a Justiça Comum é o âmbito da atuação do advogado civil, aí está a razão pela qual nós damos tanto valor às súmulas e à jurisprudência do STJ. As súmulas,
e a jurisprudência do STJ são extremamente importantes para nós, porque nós estamos falando sobre a jurisprudência, sumulada ou não, do órgão mais importante da justiça onde nós atuamos. Volta comigo. Nós somos advogados cíveis. Nós somos advogados cíveis. Nós atuamos na justiça comum. Ah, Flecha, eu também atuo na vara do trabalho. Ok, lá você é advogado trabalhista, porque o advogado cível atua na justiça comum. E se o STJ é o órgão de cúpula da justiça comum, isso significa que o STJ decide é extremamente importante para a gente. O que o STJ é muito importante porque é lá que nós temos o órgão máximo da justiça onde nós, advogados cíveis, atuamos. Deu para ver isso? Aí está a importância. Por que é tão importante para a gente? Volta no quadro tela cheia. O Supremo Tribunal Federal também é órgão de cúpula em matéria constitucional da Justiça Federal e da estadual, o STF, então, fica também nesse quadro cheio. Justiça do Trabalho. Vamos trocar de cor para não ficar difícil de ver? Justiça do Trabalho. Primeira instância, juízos do trabalho. Segunda instância, tribunais regionais do trabalho. São 24 no país. São 24 porque alguns estados têm mais de um TRT, como São Paulo, por exemplo, tem 2, tem um que fica com sede em São Paulo e o outro com sede em Campinas. E alguns estados dividem um TRT, como Pará e Amapá, que tem o mesmo TRT da 8ª região. Acima, na terceira instância da Justiça do Trabalho, eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, e em matéria constitucional, acima, eu tenho o STF. Então dá para fazer o seguinte, dá para pagar isso aqui, dá para pagar esse. Deixar uma linha só até aqui. E aqui, ó, Supremo Tribunal Federal. Já deu para ver que daqui a pouco eu vou apagar essa linha e essa linha. Vou colocar isso e isso, porque o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula de toda a justiça brasileira, de todas essas matérias, desde que atinjam a Constituição de alguma maneira. Justiça Militar, primeira instância, eu tenho as juntas militares. Segunda instância, se o militar é estadual, TJ, se o militar é federal, TRF. Terceira instância, Superior Tribunal Militar. Quarta instância, Supremo Tribunal Federal. Eleitoral, eu tenho os juízos eleitorais. Segunda instância, eu tenho TREs, são 27 também. Terceira instância, o Tribunal Superior Eleitoral. E em matéria constitucional, a última instância, o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, olha que tela bonita. Olha que tela legal, certamente vocês copiaram. Volta aqui comigo, que eu quero que vocês presenciem o que eu vou fazer agora. Vou pegar o meu celular e vou fotografar essa tela, porque eu achei ela bonita beça. Sério? Olha que beleza. De verdade. E aí a confissão, né? Eu nunca tinha feito esse desenho nesse material aqui, nesse equipamento. Primeira vez que eu faço na vida esse desenho nesse equipamento. E aí eu quis guardar, assim como vocês devem ter copiado também. Entendemos o que é instância? É a hierarquia do Poder Judiciário. Volta na tela, pode ser comigo no cantinho, para a gente falar agora sobre grau de jurisdição.
Deixa eu mudar aqui. Já foi. Grau de jurisdição é o número de vezes que a matéria foi julgada. Número de vezes que a matéria foi julgada. E aí completou o slide de vocês. Então, pensem no seguinte. Pensem numa ação de alimentos. Onde essa ação é proposta? Numa vara de família. Então, a vara de família vai julgar essa ação de alimentos pela primeira vez. A vara de família vai exercer, então, o primeiro grau de jurisdição. Aí, a parte que perdeu na ação de alimentos, inconformada, apela daquela decisão. E o Tribunal de Justiça vai julgar aquela apelação. Ao julgar a apelação, o TJ vai exercer o segundo grau de jurisdição. Se a matéria chegar ao STJ, o STJ exerce o terceiro grau de jurisdição, e se chegar ao STF, será exercido pelo Supremo o quarto grau de jurisdição. Percebam, então, que grau de jurisdição, por ser o número de vezes que a matéria é julgada, ela é bem diferente de instância, que é somente a hierarquia do Poder Judiciário. Mas aí, vocês também perceberam que, na maioria das vezes, o órgão que exerce o primeiro grau de jurisdição é da primeira instância. Quer ver uma coisa? Deixa eu voltar nesse slide aqui, ó. Ação indenizatória por danos materiais. Onde eu proponho? Numa vara, no juízo estadual, numa vara cível. A vara cível está aqui, ó. Bom, já fotografei, então eu vou riscar. A vara cível está aqui. A vara cível vai exercer o primeiro grau de jurisdição e é órgão da primeira instância. Aí o TJ vai exercer o segundo grau de jurisdição e é órgão da segunda instância. Terceira instância e terceiro grau de jurisdição para o STJ, quarta instância e quarto grau de jurisdição para o Supremo Tribunal Federal. Ah, Flecha, então é a mesma coisa. Não, claro que não. O TJ, por exemplo, é órgão de segunda instância que vai exercer o segundo grau de jurisdição. São coisas diferentes. E fica pior, porque nem sempre instância e grau de jurisdição coincidem. Pensem numa ação rescisória, proposta direto no STJ. Porque eu quero rescindir um acórdão do STJ, eu proponho direto no STJ. O STJ é órgão de terceira instância que vai exercer o primeiro grau de jurisdição, porque vai ser o primeiro a julgar aquela ação. Outro exemplo diferente, nos juizados especiais. Juizado especial cível é órgão de primeira instância que, ao julgar a causa de menor potencial ofensivo, de menor complexidade, aliás, vai exercer o primeiro grau de jurisdição. Mas quando você recorre para a turma recursal também é órgão de primeira instância, mas que vai exercer o segundo grau de jurisdição. Então, cuidado na hora de usar essas expressões, porque elas são diferentes. Entendemos isso? Ok. Então, a gente vai encerrar esse bloco. Encerrando esse bloco, a gente também encerra o juiz e a sua inserção dentro do Poder Judiciário. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre os poderes do juiz. Daqui a pouquinho, quando for assistir o terceiro bloco, vai surgir aquela tela preta e vai estar lá, poderes do juiz. Ok? Até já!